Boa tarde. Está no ar RBV News, edição tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A Polícia Civil apresentou hoje uma quadrilha que clonava cartões de crédito para comprar produtos no comércio de Campo Grande e depois revendê-los. A Polícia Civil apresentou hoje uma quadrilha que clonava cartões de créditos para comprar produtos no comércio de Campo Grande e depois revendê-los. Foram presos Ulisses Irano, Reginaldo Dantas e Luciano de Moura Costa, que é cadeirante. Os três responderão pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e receptação de produtos roubados. A prisão aconteceu após uma denúncia de um comerciante. Eles confessaram o crime e indicaram a localização dos produtos comprados ilegalmente. Foram apreendidas 330 caixas de latas de cervejas, 9 celulares, um televisor de 42 polegadas, notebooks, uma impressora de clonagem de cartões e R$ 2.041 em dinheiro. Tenho conhecimento de que essa é a quarta vez que ele está aqui em Campo Grande. Esse é um dos motivos pelos quais ele não quer mostrar a cara, porque certamente ele já praticou outros crimes, já vinha praticando há outros tempos. Só que ele vinha aqui, ficava alguns dias, praticava os delitos dele e depois ia embora. Doutores especializados e muito bem organizados. Eu diria que o Ulisses é um profissional qualificado, porque até o presente momento eu não tenho conhecimento de uma pessoa com essa qualidade, com esse talento na prática desse tipo de crime. Quanto à experiência que o senhor tem, essa atuação dessa quadrilha, tem mais gente atuando em Campo Grande? Eu acredito que desse grupo ainda tenham mais pessoas que ainda não foram identificadas. E nós continuaremos as diligências para identificá-los e prendê-los o quanto antes. Amanhã, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul completa 34 anos. Peça fundamental no desenvolvimento cultural do Estado e no registro da história, o órgão vem, ao longo desses últimos anos, assumindo uma visão mais empresarial. Mas suas principais atividades estão ainda no resgate e publicação de obras da cultura regional, como a história de Mato Grosso do Sul, a cidade e a arquitetura de Campo Grande, além da biblioteca eletrônica que o Instituto possui. E para falar sobre toda essa bagagem cultural, eu converso agora com o presidente da entidade, Hildebrando Campestrini, sobre a importância histórica do Instituto para o Estado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como é que a gente classificaria hoje o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul? Eu acredito que o Instituto hoje é uma instituição que já criou uma credibilidade inquestionável, que estuda e desenvolve a pesquisa da história, da geografia, vamos dizer assim, do universo regional, e se coloca entre os institutos históricos estaduais do Brasil como o que está na vanguarda. Hoje nós somos copiados, vamos dizer assim, no bom sentido, por outros institutos. Hoje a gente pode afirmar que Mato Grosso do Sul, através do Instituto, está tendo a sua memória, professor? Eu acredito que nós temos muitos agentes trabalhando no resgate da memória. Todavia, o Instituto tem uma preocupação institucional com isso, né? E nós não só trabalhamos dentro do Instituto, como estamos motivando as pessoas a buscar, a escrever, em todas as partes do Estado. Estamos projetando para esse ano a Caravana da Memória. Vamos querer passar aí, se possível, por todos os municípios, pregando a necessidade de preservar a história, desde a macrohistória, desde a memória das coisas mais simples. E como é que está a produção cultural? Olha, só na parte editorial temos em pauta a edição de no mínimo 18 obras este ano. Que daria uma média aí... de 1,5 por mês. Então nós temos aí escritores ainda que estão um pouco escondidos ou não, professor? Nós temos pessoas que são assim retraídas, que precisam ser motivadas. Mas o fato é que quando elas se sentem seguras, elas produzem, trazem trabalhos muito interessantes. Que tipo de trabalho que a gente encontra hoje no Instituto? Hoje nós temos a nossa linha editorial focada em três
linhas. A primeira, o resgate, vamos dizer assim, de obras que são pouco conhecidas. Para isso nós temos a série Memória Sul-Mato-Grossense. Este ano nós vamos avançar o volume 23, para você ter uma ideia, né? São 23 volumes. Temos a coleção Eu Sou História, que é formada de pequenos livros contando a história das pessoas simples, para que possamos ter o olhar dessas pessoas também, como entendem a cidade, o estado. E temos uma outra série, o Banco de Memórias, em que nós privilegiamos a história contada pelos próprios agentes. Não é? No ano passado lançamos, por exemplo, um trabalho muito bom do Dr. Hélio Mandetta e outro do Dr. João Pereira da Rosa. Que tipo de resgate que o Instituto está fazendo, professor? Hoje nós estamos resgatando, vamos dizer assim, no sentido mais amplo, livros, peças, jornais, documentos. Então, nós recebemos tudo que vem, selecionamos e, na medida do possível, fazemos um trabalho de conservação, de manutenção, porque nós estamos em projeto agora de montar um banco de informações. Não é um banco de livros, é um banco de informações, quer dizer, bem mais detalhado. Então você não vai procurar se o Instituto tem o livro tal, você vai procurar se há a informação X. E a resposta será, temos uma foto, temos um artigo, temos um jornal e às vezes temos um livro que trata disso também. Nós criamos, digo nós porque todo mundo participou dessa criação, não da divisão, mas da criação de Mato Grosso do Sul. A luta, vamos dizer assim, todo esse trabalho. 1977. O que a gente tem de memória disso tudo, professor? Sobre todo o movimento, temos pouco. Temos pouco, né? Não houve muita preocupação em fazer essa análise, mas de qualquer forma, eu diria que o suficiente para entendermos todo esse movimento. Agora, o fato é que Mato Grosso do Sul, por ser novo, está começando a registrar a própria história agora. Não é? Quem escrevia a nossa história era Cuiabá. Com a criação de Mato Grosso do Sul, nós tivemos que assumir, felizmente, não é, essa tarefa. E o Instituto seguramente está à frente nesse movimento. Que tipo de trabalho que o Instituto vai realizar ou está realizando para resgatar, por exemplo, quantos rios nós temos em Mato Grosso do Sul? Esse tipo de cultura, professor? Aliás, é interessante observar que a gente fala Instituto Histórico, esquece e geográfico. E nós lá temos alguns associados que estão trabalhando na parte de geografia. E o projeto que está sendo realizado, inclusive o Estado agora vai entrar como parceiro para podermos finalizar, é a Enciclopédia das Águas. Nós estamos levantando todos os corpos d'água e os elementos a eles ligados, não é? E catalogando um a um, descrevendo onde nasce o córrego tal, para onde passa, se faz devir, se não faz, qual é a extensão, que significa o nome, há um fato histórico ligado a ele, há uma festa, né? É um trabalho e acompanhado dos mapas, né? E a apresentação virtual vai permitir, por exemplo, que você leia a informação córrego tal e imediatamente fazendo o comando, abre o mapa e diz, está aqui. Professor Edelbrando, a Prefeitura de Campo Grande tem um projeto que vai resgatar algumas, por exemplo, a 14 de julho, aquele quadrilátero central de Campo Grande. Como é que o Instituto vê esse resgate que a Prefeitura vai realizar? O Instituto tem apoiado esse tipo de trabalho. Inclusive, nós temos apoiado, por exemplo, o tombamento das árvores da Avenida Afonso Pena. Nós apoiamos. Agora, o que nós temos que entender é que, revitalizando a 14, nós vamos dar um aspecto de como ela era, mas ela não vai ter o charme que ela possuía antes. Temos que ter essa consciência. Quer dizer, vamos mostrar, a Rua 14 era assim, mas não teremos mais footing, a Rua 14 não será mais de lazer, aliás, não é como era. Né? Então nós temos que ter um conceito muito claro disso. Vamos revitalizar, vamos dar um ar mais histórico, ela é importante, mas
infelizmente, não vai ter o mesmo charme Professor, dá para o senhor falar? Tinha quando você era garoto. Quando era seu aluno, né, professor? Professor Edelbrando, agora, com relação à festa do Instituto que vai ser amanhã, como é que vai ser? Amanhã às 10h30 da manhã, para convidados, um público restrito até por causa do espaço, nós vamos inaugurar o Salão Nobre, que tem o nome de J. Barbosa Rodrigues. E nesse Salão Nobre serão descerrados os quadros dos presidentes e dos nossos associados honorários. Um trabalho maravilhoso do artista Antônio Pedro Alcântara. E à noite teremos a sessão solene, comemorando os 34 anos de fundação, quando tomarão posse alguns associados. À noite nós teremos então essa sessão solene também, no CREA. Às 19 horas, entrada franca. Muito bem, eu agradeço a presença do professor Edelbrando conosco aqui no RBV News TV e dar os parabéns para o professor por esse trabalho que ele está realizando ali à frente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. O Instituto está bem entregue a uma pessoa muito capacitada nesse setor. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu. E hoje pela manhã, o governador André Putinelli, acompanhado por autoridades da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, entregou 70 novas motocicletas e 150 pistolas calibre 40. Foram investidos R$840 mil, provenientes do convênio firmado com o Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Foram 2 viaturas de 4 rodas para Getan e foram 70 novas motocicletas, aumentando o quantitativo. Aquelas que envelhecem ou tem batem ou são prejudicadas, são substituídas para que a frota não diminua. Então este é um acréscimo de frota. A intenção é reduzir o índice de criminalidade em todo o estado. Polícias equipadas para dar mais segurança. Ação apoiada pelos próprios policiais. Um avanço significativo no aspecto estrutural da nossa unidade e também no aspecto motivacional do policial militar da Cipetran. Também foram compradas 2 caminhonetes modelo Nissan Frontier que serão destinadas à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico. E o policiamento continua intensivo nos bairros de Campo Grande. Essa semana você viu em nossos jornais que a região do bairro São Conrado, em Campo Grande, foi alvo de uma ação policial. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam que é preciso intensificar mais essas ações. Hoje foi a vez do bairro Lajeado passar por um pente fino. Não importa, durante o dia ou durante a noite. Assim foi a rotina do 1º Batalhão da Polícia Militar e do 6º Distrito da Polícia Civil durante toda a semana na região do Lajeado, em Campo Grande. O objetivo? Coibir o crime nessa região. É uma operação de rotina, realizada em várias regiões da cidade. A parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil já começa a render bons frutos. Mas o mais importante desse tipo de operação é que a segurança da população começa a aumentar. Para esse comerciante, estratégias como essa fazem toda a diferença. E assim inibe também ações do cidadão que tem má intenção, né? Nós, cidadão de bens, nós ficamos mais seguros quando nós vemos esse tipo de trabalho do policiamento do nosso estado. Vistorias de documentos, abordagem de motoristas e de passageiros do transporte coletivo. Nosso trabalho é proporcionar segurança à população na medida em que são feitas abordagens a pessoas, é feito busca pessoal com o intuito de buscar ilícitos penais, drogas e armas. O alvo nessa operação são os condutores de moto. Os marginais utilizam desse veículo, na motocicleta, para cometer roubos e é baseado nisso que foi dado esse foco às motocicletas. Então esse é o trabalho. Mas o trabalho ainda é intenso para conseguir diminuir ainda mais a criminalidade. Para alguns moradores, como mostramos na edição de ontem à tarde, aqui no RBV News, o policiamento ainda é pouco e casos de ameaça ainda são frequentes, como a comerciante que foi assaltada e hoje convive com o medo. Para o comandante-geral da Polícia Militar, medidas já estão sendo tomadas para mudar essa situação.
A questão não é que falta policiamento. Infelizmente, nós temos em algumas regiões de Campo Grande ainda a ocorrência de determinados tipos de delitos e que estão sendo verificados através da análise criminal feita pelo comando da instituição, e nesses locais nós estamos realizando operações localizadas. As operações devem continuar em toda a cidade. Nós temos um conjunto de operações para a cidade no enfrentamento a essa criminalidade, a partir da inteligência artificial. E essa inteligência artificial são aqueles dados que estão nos nossos bancos de informação. Então, de modo que, a partir dessa análise criminal, nós desencadeamos as operações necessárias e correspondentes naqueles bairros que estão apresentando determinado tipo de crime. Ações que serão levadas para outros bairros da cidade. Expandiremos para todos os bairros que compõem a área do 1º Batalhão e da 6ª Delegacia. O objetivo é atender todos os bairros que ficam nas regiões das nossas atuações, das nossas competências. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Manifestantes contrários ao regime sírio se reuniram nesta sexta-feira em várias cidades do país para pedir o fim do governo de Bashar al-Assad. O exército sírio atacou áreas rebeldes. Apesar disso, espera-se que o presidente aplique o plano do emissário conjunto da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan. Manifestações contrárias ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad tomaram as ruas de várias cidades do país nesta sexta-feira. O exército bombardeou bairros de Homs e intensificou os ataques à província de Idlib, segundo ativistas de oposição. Apesar disso, um porta-voz do emissário da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, indicou que Bashar al-Assad vai aplicar o plano de paz proposto por Annan. As medidas prevêem o fim de qualquer forma de violência armada por todas as partes, sob supervisão da ONU, e a ajuda humanitária nas regiões de conflito. Milhares de pessoas foram às ruas da Cisjordânia para lembrar os 36 anos da morte de 6 integrantes da minoria árabe em Israel. Eles foram mortos em protestos contra o confisco de terrenos pelas autoridades israelenses em 1976. Quarenta palestinos ficaram feridos em confrontos com forças israelenses na Cisjordânia nesta sexta-feira. Os choques explodiram na represa de Calandia, perto de Jerusalém. As manifestações aconteceram por causa do chamado Dia da Terra. A data é celebrada todos os anos em 30 de março pela minoria árabe de Israel. O dia lembra a morte de 6 integrantes da comunidade em protestos contra o confisco de terrenos pelas autoridades israelenses em 1976. E quem pensa que vida de cachorro é apenas sombra e água fresca está enganado. Em uma unidade policial da Colômbia, o treinamento de cães exige dos animais disposição, disciplina e versatilidade. Os cachorros são de raças diferentes, mas a intensidade dos exercícios é a mesma. Quem pensa que ocupar o posto incontestável de melhor amigo do homem é uma tarefa fácil está enganado. Dezenas de cachorros treinam duro na unidade canina da polícia na cidade colombiana de Medellín. Os cães são de raças diferentes, mas a intensidade do treinamento é a mesma. Tanto exercício é para que os animais fiquem aptos a agir nas situações mais adversas, como na busca por drogas, explosivos e até mesmo no resgate de pessoas.
Com tanta boa vontade para ajudar, dá para chamar esses seres de irracionais? Milhares de cidades do mundo todo participam amanhã da 5ª edição da Hora do Planeta, ação que tem o objetivo de alertar sobre o aquecimento global. A ação consiste em apagar as luzes por 1 minuto no intervalo das 8h30 da noite até as 9h30. Em Mato Grosso do Sul, apenas Campo Grande participa, desligando os monumentos Obelisco, o relógio do centro da cidade e a fachada da Morada dos Baís. Mas este ano 2 outras empresas confirmaram adesão à campanha. A concessionária de energia que atende a maior parte do estado, a Enersul, e o Shopping Campo Grande. Os quase 3.000 profissionais da concessionária estão sensibilizando a população a desligar as luzes de suas casas. No shopping, as vitrines das lojas, assim como a fachada e os letreiros, serão apagados durante 60 minutos. O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que garante a aposentadoria integral para os servidores aposentados por invalidez. A emenda não tem efeito retroativo. O vencimento integral começa a ser pago com a promulgação da emenda. União, estados e municípios têm prazo de 180 dias para rever essas aposentadorias concedidas a partir de janeiro de 2004. Com as medidas implementadas por esta emenda, é corrigida a situação dos servidores que viam seus proventos serem drasticamente reduzidos em caso de serem levados a se aposentar por invalidez permanente. Verificamos assim que a aprovação dessa emenda pelo Congresso Nacional é uma medida extremamente justa e muito reclamada pelos servidores públicos. É um avanço social, é a reparação de uma injustiça e é preciso destacar, eu não conheço nenhum outro caso em que uma proposta de emenda constitucional tenha sido aprovada em 2 semanas aqui no Senado Federal. E no próximo bloco você confere a entrevista com o coordenador do PROCON, Alexandre Rezende. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. Os professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande decidiram há pouco aceitar a proposta salarial oferecida pelo prefeito Nelson Trade Filho, de 22,22%, dividido em 3 parcelas. 1/3 da hora atividade ficou garantido para o início de 2013. Agora você acompanha a entrevista que eu fiz agora hoje pela manhã com o coordenador do PROCON, Alexandre Rezende. O PROCON normalmente faz uma pesquisa, já fez a primeira pesquisa com relação a preço de chocolate, bacalhau, o que se consome mais nesse período de Páscoa. Nessa primeira pesquisa, comparando com o ano passado, a diferença é muito grande ou ainda permanece a mesma coisa, Alexandre? Olha, a pesquisa é feita, a gente dividiu em dois tipos de produto. Pescados, houve um aumento aí de 0,60 em relação ao ano passado, e dos chocolates, que houve aí um aumento de mais ou menos 4,5% em relação à mesma pesquisa realizada no ano passado. Essa pesquisa, os dados foram coletados entre o dia 11 e dia 12 do mês de março, e nesse momento a nossa equipe está na rua, deve estar coletando os dados para que no máximo até quinta-feira a gente possa divulgar a segunda etapa da pesquisa e aí fazer um comparativo entre a primeira etapa no início de março e essa no início de abril. Normalmente apresenta uma queda significativa. Nessa primeira pesquisa, a variação entre os estabelecimentos comerciais é muito grande, Alexandre? Para quem for comprar, por exemplo, ovo de chocolate ou mesmo bacalhau, que é muito consumido? É grande, sim. No pescado chega aí por volta de 50%
a diferença entre um estabelecimento e outro, nos ovos de Páscoa chega a 77%. Lembrando que o PROCON pesquisa exatamente o mesmo produto, as mesmas características, leva em consideração o peso e não o número, porque o número que vem no ovo de Páscoa, ele pode, não significa que tem o mesmo peso de outro fabricante. O peso diferencia entre um fabricante e outro e a numeração se mantém. Agora, essa variação de 50% a 70% não é muito alto não, Alexandre? É um valor alto, né, que o consumidor que pesquisar bastante pode realmente aí ter uma economia bem importante no final das suas compras. O PROCON está de olho, infelizmente existe aí a livre concorrência, né, e o PROCON não pode fazer muita coisa em relação a controle de preço. O que a gente pode fazer são pesquisas, informar o consumidor que existe essa diferença. Essas pesquisas são disponibilizadas no nosso site, e para aquelas pessoas que têm dificuldade, não têm acesso à internet, através do 151 ela consegue essas informações também, ou no nosso spot de atendimento tem essa pesquisa está disponível. Então é importante dizer para o consumidor que ele tem que pesquisar bastante, que com certeza ele vai ter uma economia bem importante. Para ele ter acesso a esses números da pesquisa, o site do PROCON qual que é, Alexandre? É o www.procon.ms.gov.br. E o telefone? O telefone é 151, a ligação é gratuita. Para aquelas pessoas que não tiverem acesso à internet, pode usar esse canal de comunicação que nós vamos passar todas as informações referente à pesquisa. Vocês também têm programado aí para divulgar na quinta-feira da semana que vem a outra pesquisa comparativa com essa primeira que vocês realizaram? Exatamente. O PROCON, quando se trata de uma grande pesquisa, de uma data importante, ele faz em 2 etapas, né? E sempre quando se aproxima a essa data festiva, os preços, a tendência é que caiam. Então, a gente pede para os consumidores, aqueles ainda que não compraram, aguardar essa segunda pesquisa, que provavelmente vai ter uma queda aí, uma pequena queda nos preços dos ovos e dos pescados. Zé, a variação sempre, pela experiência que vocês têm com relação às pesquisas que vocês realizam, normalmente a segunda pesquisa é melhor o consumidor esperar um pouquinho para fazer a compra. Mais próximo, por exemplo, da Sexta-feira Santa e também do domingo de Páscoa. Exatamente. Nesse caso, aquela ditado popular que o brasileiro deixa para a última hora, vale a pena, porque realmente todas as pesquisas que a gente faz em dois períodos, sempre a segunda, tradicionalmente, indica uma queda. Pequena, mas é uma queda nos preços que podem ser vantajosos para o consumidor. Importante aqui é aquela questão que eu toquei do número e do peso. O consumidor não deve desconsiderar o número quando ele for comparar 2 fabricantes diferentes e levar em consideração sempre o peso do ovo de Páscoa. Como é que ele pode agir quando ele vai no supermercado para ele saber o peso, Alexandre? Essa informação tem que estar clara na embalagem do produto, tem que estar lá a quantidade de gramas que possui aquele ovo de Páscoa e ele comparar pela quantidade de gramas, pelo peso, e nunca pelo número que ele pode ser induzido ao erro. Então o consumidor não pode ser afoito de comprar agora, né? É melhor esperar, aguardar um pouquinho, que pela experiência que vocês têm, a tendência é que esse preço caia. Exatamente, que o preço caia e tem uma redução significativa, então aquele consumidor que aguardar um pouquinho, tiver paciência, pode ser que tenha uma economia significativa. E um fato que acontece sempre quando se trata de Páscoa, é que logo após o período de Páscoa sobra aqueles ovos e aí sim os preços despencam, né? Mas aí já perde um pouco a questão da simbologia do domingo de Páscoa, mas para quem não se importa muito com isso e apenas quer degustar um chocolate, depois da Páscoa os preços despencam e muito. Quer dizer, o preço não fica tão salgado, né? Não fica. Agora, uma outra preocupação que a gente tem com relação ao pescado. Normalmente, as pessoas compram o pescado na sexta-feira ou na quinta-feira. Como é que eles devem proceder? Porque o peixe, normalmente, o peixe de água doce, normalmente, ele não baixa muito, né, Alexandre? Como é que vocês estão encaminhando essa pesquisa? Olha, basicamente com a informação de preço, identificando a diferença entre um estabelecimento e outro. Nas nossas pesquisas, inclusive, tem o endereço dos locais que a gente foi objeto da nossa pesquisa. Há um compromisso com aquele comerciante que ele assina dizendo que o preço realmente é aquele, se comprometendo a manter aquele preço. Essa questão, a gente não interfere na redução ou no aumento, nessa oscilação dos preços. A gente basicamente informa. E claro que a gente também está de olho na qualidade do produto, que tem que ser satisfatória. E aí existem trabalhos em conjunto com a Vigilância Sanitária, com o Inmetro, para que a gente tente controlar essa qualidade, principalmente
do pescar, da qualidade do produto, e no caso do ovo de Páscoa, o controle do peso. Controle do peso, se realmente o consumidor está levando aquela quantidade de gramas para casa. E na quarta-feira, o governo anuncia o novo superintendente do PROCON. O atual Lamartine Ribeiro deixa o PROCON para disputar uma cadeira na Câmara de Campo Grande. Agora nós vamos dar uma olhada no site RBV News. Na sua manchete principal, há um mês do fim do prazo, quase 20 milhões precisam entregar o imposto de renda. Você que ainda não fez a declaração do imposto de renda, o prazo termina no fim de abril. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Sem shows musicais, Expo Grande será lançada dia 2, nesta segunda-feira. E polícia prende mulher com 4 quilos de cocaína na rodoviária de Campo Grande, que já está virando, isso já virou comum aqui em Campo Grande, a polícia apreender cocaína, maconha na rodoviária da capital. E nós temos aqui também uma outra informação: Operação Campai flagra 15 paraguaios em trabalho irregular em Campo Grande. E você também pode ter outras informações acessando aqui o nosso site, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. PRF apreende 7 veículos com mercadorias contrabandeadas. AMA realiza jantar beneficente em prol dos autistas. O Dia do Autista é comemorado na segunda-feira. A AMA, que atende essas pessoas especiais, vai realizar um jantar para arrecadar dinheiro para poder melhorar o atendimento aos autistas e às outras crianças especiais que a AMA atende. Então, todas essas informações, nós temos também a editoria de esporte, economia, polícia, política, automóveis, tecnologia, entretenimento e internacional. Tudo isso você encontra aqui no RBV News, www.rbvnews.com.br. Nós estamos encerrando a edição da tarde, que fica por aqui. Mais informações na nossa edição da manhã de segunda-feira. A todos um bom final de semana e até segunda.